Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindos, nessa noite. Temos a honra aqui nesta noite de receber o pastor Ricardo e a Sara, que está aqui conosco. Eles são de Botucatu, da primeira igreja presbiteriana. Sejam bem-vindos aqui, viu? Deus abençoe a todos. E tem parentes aqui na cidade? Que bênção, graças a Deus por isso. No final, gostaria de pedir a honra para o pastor dar a bênção apostólica aqui para nós, tá bem? Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos aqui nesta noite. Mais uma vez temos a missão, de pregar a palavra na ausência do pastor. E aí já sabe, boca seca, tremedeira. Mas assim a gente consegue com a graça de Deus. Deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Eu queria convidar os irmãos nessa noite a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no seu capítulo 5. Do versículo 11 a 14, que nós vamos fazer a leitura aqui nesta noite. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 5, do versículo 11 a 14. Antes de iniciar a leitura, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta noite e por estarmos aqui com a Tua palavra diante de nós. Que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações e às nossas vidas, que possamos sair daqui alimentados e guiados pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, esteja conosco. Amém, Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vos devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meus irmãos, quando nós lemos essa palavra aqui, talvez dê a impressão de que nós somos crianças aqui e talvez eu esteja pregando uma mensagem que sirva para nós, e obviamente ela serve, mas de certo modo não é o nosso caso. A Betel, nós temos nos últimos anos colhido aqui grandes bênçãos, mas a palavra ela deve ser pregada e anunciada. E o que me faz pensar sobre o tema que foi imaturidade espiritual, sinais de uma fé que não cresce, é pensando também num contexto geral do Evangelho aqui no nosso país. Surgiu até uma pesquisa, eu estava vendo há algum tempinho atrás, até da CEPAL, uma pesquisa feita sobre a religião aqui no Brasil. Inclusive, o pastor Ailton, aqui no domingo passado, ele chegou a dar uma pincelada sobre os números. E, de fato, ali os católicos teve uma queda, os evangélicos não cresceu da forma que estava vindo, mas, porém, nós crescemos. E somos esse número bastante abrangente e importante aqui na nossa nação. Mas a pergunta que fica muitas vezes
é porque que nós somos a nação, uma das nações, né, mais corruptas do mundo. Que será que evangelho que nós estamos recebendo ou que nós estamos vivendo no nosso país? Então, muitas vezes, esse número, ele não é assim espantoso, porque as coisas no nosso país, a injustiça e tantas outras coisas que nós vemos no dia a dia no nosso país, não resulta de uma nação cristã que faz a diferença. Então, são perguntas que ficam em nós. E aí, na semana passada, tivemos aqui os batismos que foram lindos aqui, né? Nós nos emocionamos. E durante os testemunhos desses irmãos, eu tive o prazer de dar aula de catecúmenos para eles. De fato, são conversões verdadeiras, transformadoras. Pessoas que tiveram as suas vidas renovadas, transformadas. E o pastor Marcelo, que esteve aqui conosco, que foi o pregador da noite, ele disse que o batismo não é uma aposentadoria, porque muitas vezes se conclui uma etapa da vida, e aí nós pensamos assim, agora é descansar, não tenho mais os compromissos aos domingos, não preciso ir mais na escola dominical, não preciso participar de reunião de oração, porque eu já conquistei, eu já consegui aquilo que eu precisava para a minha salvação. Talvez seja esse o sentimento de muitos evangélicos no nosso país, que já têm uma missão cumprida em suas vidas, com a relação do batismo. E quando nós olhamos para essa carta aos Hebreus, e diante da frase do pastor de que o batismo não é uma aposentadoria, o batismo, na verdade, ele não é o ponto final na vida cristã. Ele é apenas o começo, né, de uma jornada, como foi dito aqui. E o que acontece diante dessa carta é que, na verdade, esses cristãos, onde estão sendo endereçados, né, para eles estão estagnados. Eles pararam, eles não caminharam mais, eles não cresceram. Então, o autor, ele vem chamar a atenção desses irmãos, porque a salvação, ela não é um destino final a nós aqui que somos batizados, mas uma caminhada de transformação contínua das nossas vidas, um crescimento, um progresso espiritual. A epístola aos Hebreus, escrita por um desconhecido, que nós não sabemos quem é, mas inspirada pelo Espírito Santo e direcionada a nós, é uma exortação poderosa para o amadurecimento na fé. Essa é a direção da carta. Nós também não sabemos quem são os seus destinatários, mas a mensagem é universal, ela é para todos nós. Para uma avaliação da nossa espiritualidade. Ela é um chamado ao despertamento espiritual, um convite para deixar as bases e avançar para a maturidade, porque esta era a condição dos cristãos hebreus. Eles estavam na base, ligados ao Velho Testamento, ligados aos rituais, ligados nessa base, ligados aos profetas, ligados a Moisés, e eles não cresceram, eles não entenderam o Novo Testamento e a sua aplicação em Jesus Cristo. E é por isso que essa carta, ela traz para nós uma lição e, ao mesmo tempo, um lamento do Espírito Santo, porque mesmo depois de muito tempo de fé, esses irmãos, eles não cresceram. Eles continuam ainda como recém-convertidos. Há algumas discussões teológicas de que essas pessoas, alguns se perderam, mas dentro da nossa convicção presbiteriana, a gente entende que nós não perdemos salvação, há a perseverança dos santos. Pois bem, então a ideia da carta é para que esses irmãos, eles acordem, eles se despertem e vejam a condição espiritual, porque eles estão como bebês, eles estão pequenos, eles não cresceram, não se desenvolveram ao longo do tempo. Santo Agostinho tem uma frase muito famosa que diz:
Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. O autor, não só como Santo Agostinho, ele traz uma chamada de atenção para que possamos ler as Escrituras. Precisamos ler as Escrituras. Vocês já devem ter visto, né, aqueles chineses recebendo Bíblias, e quando eles pegam a Bíblia, se eles abraçam no peito assim, para eles sendo a coisa mais importante da vida deles. E de fato é. Então, a carta aos Hebreus, o autor, o Espírito Santo está dizendo para nós, olhem e leem as Escrituras, porque é nela que está o conhecimento. A crítica central do autor é que os cristãos hebreus haviam se tornado tardios em ouvir, como diz aí no primeiro versículo, incapazes de compreender verdades mais profundas. Quando ele começava a falar de Jesus Cristo, a sua aplicação no Velho Testamento, desde a ordem de Melquisedeque, eles não entendiam. Eles não entendiam, eles não tinham a compreensão e o discernimento espiritual para essa aplicação. Então, o autor diz que o fato é de que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não da ordem levítica. Essa revelação exige um entendimento mais profundo das Escrituras, porque na cabeça dos hebreus, Cristo não tinha de fato nenhuma ligação com a ordem levítica. E a carta aos Hebreus começa a dar um foco de que Cristo é muito antes de qualquer lei, de qualquer outra coisa, assim como Melquisedeque era. Então, o autor ele vai dando o foco nessa questão de Melquisedeque, que ela é muito citada ali ao longo da sua carta. E onde aparece Melquisedeque? Aparece em Gênesis 14, 18, 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão. Depois aparece em Salmos 110, 4, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote para sempre, fora da ordem levítica. Existe até um livro chamado O Fator Melquisedeque, onde ele fala da atuação de Deus em outros povos, assim como sendo o Melquisedeque um sacerdote. Sabemos que na lei levítica, o primeiro sacerdote foi Arão. Então, na cabeça desses irmãos, tinha que ser alguém ligado dentro desse meio, dentro dessa história. E o autor fala, não, Cristo é muito maior que tudo isso. Cristo é o nosso sumo sacerdote, assim como Melquisedeque foi. Cristo é maior que a lei, maior que Moisés, maior que os profetas, é maior que os anjos, mostrando que Cristo pagou o preço dos nossos pecados de uma vez por todas. Não há mais a necessidade de todos os dias fazer sacrifício ou todos os anos. Cristo fez isso de uma vez por todas. Diante disso, a carta começa juntamente no capítulo 1, exaltando a superioridade de Cristo. A carta diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus era maior do que todas as coisas. Então o autor, ele começa a tentar explicar quem é Cristo para esses cristãos. No entanto, por falta de conhecimento das Escrituras e da sua aplicação, os destinatários não conseguiam compreender essas verdades, não entrava no coração, não penetrava a mente na sua compreensão, porque assim, nós estamos falando primeiramente de algo racional.
para depois de algo espiritual. Primeiro, a leitura da palavra, o racional. Depois, a aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas. Algo espiritual. Eles não entendiam que o Antigo Testamento era o ABC da fé. A, B, C, D, E. A base, o alicerce. O Novo Testamento é a edificação, o empreendimento agora, a construção, a aplicação daquilo que foi anunciado em sombras, em desenho, mas agora é a história, é a mensagem aplicada a tudo que Deus veio fazendo ao longo do tempo. O autor da carta clama por um conhecimento mais profundo, um conhecimento racional, intelectual, inclusive, e espiritual. Quando o presbítero dava aula para mim, no discipulado, o senhor Rovilson, ele sempre dizia de ter orgulho de ser presbiteriano. Porque nós sempre fomos e somos conhecidos pelo estudo da palavra e pela aplicação dela em nossas vidas. Não é só algo intelectual. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra, aplicamos a palavra em nossas vidas e fazemos a diferença aqui nesse mundo. Eu estava visitando a igreja do meu pai, lá na Assembleia de Deus em Paulicéia, e quando terminou o culto, o filho do pastor veio conversar comigo e perguntou: de onde você é? E qual igreja? Eu falei: sou da igreja presbiteriana. Ele: aí é diferente, né? Aí já é... Não é que nós somos cabeçudos, com corpo raquítico. De fato, nós fazemos a diferença. Temos um bom pastor e bons pastores. O Mackenzie, que forma os nossos pastores, altamente reconhecida. A nossa igreja é altamente reconhecida. Eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, qual seria a melhor igreja se ele fosse congregar? Não é? Ele tem uma experiência, assim, ele é autônomo no seu raciocínio, né? Ele pesquisa e estuda. E ele me deu uma lista de igrejas reformadas, e aí no final ele conclui assim: se fosse congregar numa igreja, congregaria na Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma boa igreja, em todos os aspectos. Então isso nos traz um orgulho, porque nós carregamos uma história, assim como os bereanos lá em Atos 17. Porque qual que é a diferença dos hebreus? Os bereanos, quando eles recebem a mensagem, que eles começam a ter conhecimento sobre Cristo, eles correm para as Escrituras, os escritos antigos, e começam a conferir, e há um despertar, uma sede, e de fato eles reconhecem e creem que Jesus era o Filho de Deus. Somos bereanos, presbiterianos. Ele entende que a transformação começa pela mente, pelo entendimento das Escrituras. Então, o autor aos Hebreus, ele entende que, por esse entendimento da mente, há um entendimento das Escrituras, um discernimento espiritual que é aplicado em nossas vidas. E aí as coisas se encaixam. E aí nós conseguimos ver, né, toda a história e a mensagem desde o Velho Testamento. Jonathan Edwards, ele diz assim: já mostrei que o apóstolo, ele fala apóstolo aqui porque ele acredita que a carta aos Hebreus talvez seja o apóstolo Paulo, mas ela não tem, assim, de fato, um autor que pode ser provado. Já mostrei que o apóstolo fala não apenas de um conhecimento espiritual, mas de um conhecimento que pode ser adquirido e comunicado de um para o outro. Ele deseja que os hebreus cristãos busquem primeiro o conhecimento racional, para depois alcançar o segundo, o conhecimento espiritual. Nós somos um povo que lê. Aí é triste falar assim: eu não gosto de ler. É bebezinho, é criancinha. A carta aos Hebreus diz que aquele que não lê, que não busca conhecimento das Escrituras, não pega livros para ler, você não conhece os oráculos de Deus, você não conhece a divindade. E a carta aos Hebreus, ela chama a atenção: precisamos conhecer quem nós servimos. Precisamos conhecer a divindade que está por trás da nossa história.
E vai ser só através do conhecimento, do estudo e da meditação da palavra que nós vamos conhecer. E é assim que Jonathan Edwards diz: primeiro o conhecimento racional, pensamento, mente, para depois alcançar o segundo, o conhecimento espiritual. A palavra nos dá alguns versículos de que Isaías 34:16, buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Provérbios 2:10, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Como que você fará as suas escolhas da vida se você não tem discernimento? Como que você vai casar com uma pessoa se você não tem discernimento espiritual, se você não tem conhecimento bíblico? Como que você vai ser direcionado pelo Espírito Santo se você não cresce? Assim, é o que o autor está dizendo para os hebreus. Precisam crescer. Não basta emoção, experiências, porque eles tiveram isso. Eles são cristãos, eles reconheceram Cristo. Mas, por um momento, eles pararam de crescer. Eles perderam a intencionalidade. Eles tiveram experiências, eles tiveram emoção, mas pararam de crescer. Por quê? Muitas circunstâncias, como, por exemplo, a perseguição acerrada contra os cristãos, fez com que esses homens e mulheres pensassem em voltar para trás, a não avançar mais, por causa da pressão, da dificuldade, das lutas. E quantas vezes nós também não crescemos por causa das dificuldades, das lutas, dos obstáculos, talvez trabalhando demais, se dedicando a coisas que talvez não vai fazer de muita diferença na sua vida, se abdicando do estudo da palavra, do devocional, da participação na igreja, da escola dominical, dos estudos bíblicos. Não há possibilidade de crescer se não houver uma intenção, e isso só acontece por meio do estudo da palavra, não há outra forma. Somos um povo que lê, somos um povo que estuda. Isaías 34:16 diz, buscai no livro do Senhor e lede, como eu disse. E Provérbios 2:10, e assim a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Diante dessa introdução, de que, em tese, esses irmãos são aqueles irmãos que se batizaram e pararam por ali, não buscaram mais conhecimento, não cresceram espiritualmente. Eu quero falar de 3 pontos com os irmãos. O primeiro, a falta de interesse. O segundo, a falta de experiência e de capacidade. E o terceiro ponto, a falta de discernimento, e como isso se aplica na nossa vida também. No capítulo 5, aí, do versículo 11, diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Como que eu vou explicar que Cristo é além de Melquisedeque e de Levítico, se vocês não estão com um conhecimento diante do tempo que vocês têm de conversão, de igreja? Como que vamos falar dos oráculos de Deus, dos mistérios de Deus, se vocês não cresceram e ficaram tardios? Então, o autor, ao mesmo ponto dele falar assim que, olha, é difícil de explicar porque o conhecimento está baixo. Precisa ter mais preparo, mais anos, mais meditação, mais reflexão na palavra, mais participação, mais envolvimento, porque não dá, de fato, para tentar explicar coisas que até, de certo grau, são difíceis de falar. E, inclusive, a Bíblia, em certos pontos, ela é difícil mesmo de buscar algumas explicações. O autor também reconhece isso. Então, o primeiro ponto que ele observa aqui, que são tardios em ouvir. Quer dizer, é difícil de explicar, são lentos para aprender, em outras palavras do grego lá, preguiçosos, apáticos, lentos, com uma lentidão, não consegue caminhar e acompanhar o raciocínio que ele está querendo dizer. Um dos primeiros sintomas da apostasia, que aqui talvez não seja o caso, mas ou do enfraquecimento espiritual, é o abandono da fé e a falta de interesse pelas coisas de Deus. Estavam voltando para uma religião sem Cristo.
Esses irmãos começaram a voltar para uma religião sem Cristo porque eles estão lentos e tardios, eles não progrediram, né, na sua vida espiritual. Não há muita profundidade doutrinária na vida deles. Não tem muito conhecimento. Por exemplo, temos condições de apresentar a nossa fé para os nossos conhecidos? Será que temos profundidade doutrinária de evangelizar uma pessoa e apresentar a nossa divindade, o nosso Deus? Então é disso que o autor aos Hebreus está falando. Será que tem profundidade? Ele está dizendo que não, porque é isso que ele está constatando com a história desses homens e mulheres. Eles não cresceram. Não conseguem digerir verdades mais profundas, pois perderam a fome pela palavra e permaneceram estagnados na fé. Eles não conseguiram compreender o sacerdócio de Melquisedeque e se tornaram lentos em ouvir. Ficaram estagnados, não cresceram, e aí as coisas começam a ficar chatas. O culto é chato. O louvor hoje foi chato. A escola dominical foi chata. A reunião de oração é chata, o estudo bíblico é chato, não há profundidade doutrinária, não há profundidade da divindade, não há, muitas vezes, a busca por mais coisas que Deus tem para oferecer. O problema não é, muitas vezes, com a igreja, é com a alma do cristão. Não se consegue digerir verdades mais profundas. O crente se torna tardio em ouvir e tudo o que é relacionado à vida espiritual passa a ser cansativo. Assim como eu falei, né? Culto chato, reunião de oração chata, estudo bíblico chato, a escola dominical é chata. Hebreus 10:5 diz, porque aí no meio de tudo isso, o que acontece? A não participação de cultos, a não participação de escola dominical. Hebreus 10:25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Começamos a substituir Cristo ao longo do nosso tempo por entretenimento, por exemplo. É por isso que eu coloquei ali na imagem um homem com um celular na mão, porque é o que acontece muitas vezes nas igrejas. Às vezes o pastor está pregando, ou os pastores, outras denominações, enfim, a pessoa está no celular. Como que ela vai captar as verdades que Deus tem para dizer para ela? Uma pesquisa diz que a pessoa demora, depois que ela perde o foco, perdi o foco, 23 minutos para voltar para o raciocínio. Como que vai conseguir entender os oráculos, os mistérios de Deus, se a pessoa, por exemplo, estou falando com exceções, viu, meus irmãos? Depois vocês podem brigar comigo lá fora. Bebe água toda hora, fica no celular, WhatsApp. Para você ter uma ideia, o negócio é tão crítico que a pessoa fica vendo rios. Bebê espiritual. Criancinha espiritual. Não cresce, não vai desenvolver nunca desse jeito. Começamos a substituir Cristo por esses tipos de entretenimentos. A pesquisa de 2023 que foi feita diz que nós gastamos aproximadamente 3 horas e meia, né, por dia no celular, considerados apenas nos dispositivos Android. Um total de 265 bilhões de horas durante o ano, segundo a pesquisa Rocket. Segundo a pesquisa Rocket, gastamos 3 horas e meia. Uma outra pesquisa feita diz que nós gastamos 5 horas de celular por dia. Representou um aumento de 5% diante das outras pesquisas. Onde está o problema? O problema não está na igreja, se tratando das igrejas presbiterianas. Não está no pastor, não está nos professores de escola dominical, mas está na alma fria, no próprio cristão que entrou num estágio de cegueira espiritual. E isso é o que é o mais o mais perigoso da história, a cegueira
espiritual, de não conseguir mais discernir as coisas espiritualmente. Por exemplo, como discernir se uma pregação, ela fala de Cristo, fala da Bíblia, se ela é cristocêntrica. A tal ponto de que a realidade real, muitas vezes, dos cristãos, é de que não tem absolutamente conhecimento nenhum bíblico, nenhum entendimento da fé, porque está distraído com as coisas do mundo e o entretenimento, assim, né? Sem contar televisão, Netflix, né? Esses streams aí que tem aí da vida toda. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O R.C. Sproul, pastor presbiteriano, americano, faleceu já, ele diz assim, que se houvesse uma possibilidade de perder a salvação, seria esse o caso. Um cristão que entrou numa cegueira espiritual e que já não ouve mais a voz de Deus. Como que você irá ouvir Deus falando com você se está numa cegueira espiritual? Não cresceu, não progrediu. Então esse autor da carta aos Hebreus, o Espírito Santo está dizendo que esses irmãos estão há anos, talvez, de igreja, mas não cresceram. E é claro, a gente sabe que a idade não é a que faz a diferença. Às vezes você tem um jovem com bastante discernimento espiritual e você pode ter um idoso com pouco discernimento espiritual. Mas não é esse o caso. Então a falta de ser tardio, né, uma pessoa distraída, é muitas vezes que faz, segundo aqui, você perder o foco das coisas de Deus. Já não é mais prioridade na sua vida, porque a nossa vida ela é constituída por prioridades. O culto à noite, no domingo, é prioridade? Prioridade. Escola dominical, prioridade. Não consigo em estudo bíblico, mas escola dominical lá é prioridade. Né? É o único dia, num domingo, onde a maioria está de folga, que consegue extrair um pouco de aprendizado e uma aplicação na sua vida, dentre tantas outras coisas que eu posso ainda falar aqui pela frente. Se falamos, né, que esses irmãos eram tardios e havia uma falta de interesse na vida deles, o segundo ponto que eu quero falar é que havia também a falta de experiência e a falta de capacidade no meio de tudo isso. Eles não sabiam ensinar. Você crê em Jesus? Explica para mim qual é a obra da salvação. Eles não sabiam ensinar muitas vezes. Eles não tinham a experiência e a capacidade. O versículo 12 e 13 de Hebreus diz assim: pois com efeito, quando devieis ser mestres. Então ele está falando assim, olha, com esse tempo que vocês têm já era para vocês saberem ensinar. Não dar aula, não é ser professor de escola dominical, pode ser também. A escola dominical agradece, né, irmã Esther? Quanto mais professores tiver. Mas a ideia é, não sabem ensinar pelo tempo que vocês têm. Vocês não conseguem pegar uma pessoa e passar a palavra para ela, a fé de vocês. Então vocês já deviam ser mestres. E depois ele continua, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Quer dizer, precisa voltar para a primeira série, precisa reaprender de novo, porque não está conseguindo progredir na caminhada cristã, precisa de alguém com vocês. Vocês não conseguem ser autônomos na vida espiritual e cristã. Depois ele continua ainda, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Como que vamos falar da divindade? Vocês não conhecem ela? Como saber os mistérios, as profecias, as aplicações em Cristo Jesus agora? Vocês precisam de alguém que vos ensine de novo quais são esses princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como os necessitados de leite, e não de alimento sólido. O leite representando aqui uma criança que não cresce, uma criança pequena que precisa de leite, que é um alimento digerível, fácil, e ela vive com leite, porque ela é criança, ela é bebê, então ela precisa tomar leite, não alimento sólido,
A criança não tem dentes, o bebê não tem dentes para digerir um pedaço de carne, comê-lo, engoli-lo, né? Ela precisa de mais capacidade para isso, para compreender essas coisas do reino de Deus. Precisa ser mais maduro, mais adulto, para poder comer a carne. Então, não dá para comer alimento sólido, não dá. Ora, todo aquele que necessita e se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, não tem experiência de vida cristã. Precisa reaprender tudo de novo. Então, esses irmãos aqui da carta aos Hebreus, eles precisam voltar para os princípios básicos, os elementares, o ABC. Vai ter que aprender o ABC de novo, A, B, C, aprender as palavras, porque não tem conhecimento dos oráculos de Deus, as revelações divinas. Precisa tomar leite espiritual, que representa aqui um ensino básico para as crianças, né, espirituais. E apesar de todo o tempo, talvez de igreja e de fé, esses irmãos, eles não têm experiência, são incapazes de falar. Lá no grego, você lá, incapazes de falar. Né? Eu não sou especialista em grego, mas no meu comentário lá fala incapazes de falar. Não é um adulto, uma pessoa formada, não aprendeu, ela toma leite, porque é criança. Esse versículo, esses dois versículos, eles denunciam, né, através da carta aos Hebreus, uma estagnação espiritual. Apesar do tempo de fé, esses leitores não amadureceram o suficiente para ensinar os outros. E aí, qual é a nossa missão como igreja? Ensinar os outros, evangelizar. Como que a igreja vai crescer se a gente não sabe ensinar, se nós somos bebês espirituais? Precisamos estar nas bases ainda. Então, para evangelizar, precisa de discernimento espiritual, crescimento, saber digerir alimento sólido. E como que isso vai vir em nossas vidas? Através da leitura da palavra, da aplicação dela nas nossas vidas. Às vezes a gente pode falar assim, abram as suas Bíblias no livro de Obadias. Obadias? Tem esse livro na Bíblia? O cristão não sabe que tem Obadias na Bíblia, porque não tem familiaridade, não estuda, não lê, não precisa saber a Bíblia inteira, mas ter o conhecimento prévio e básico dos livros, os profetas menores, os profetas maiores, né, o Pentateuco, o Novo Testamento, aí vai procurar Timóteo lá no Velho Testamento, não tem maturidade espiritual, não tem envolvimento com a palavra, precisa ter maturidade e buscar isso. Nós, né, que somos pais, talvez aqui muitos irmãos sejam pais, mas só quem for pai vai ter a preocupação quando seu filho não fala, né, demora para falar. A gente começa já a contar o tempo, já era para estar falando, por que não está falando? Porque a forma natural é de que quando está crescendo, os sentidos vão se desenvolvendo na vida da criança. E é isso que o autor ele esperava desses cristãos. Assim como uma criança que vai crescendo e aprende a falar, ele esperava esse desenvolvimento que não ocorreu. Assim quando a criança, né, andou com 12 meses, andou com 13, não, o meu andou com 9. Aí os pais ficam preocupados, a gente começa a comparar crianças, mas cada uma tem o seu desenvolvimento e o seu tempo, mas uma criança com 3 anos não andar é preocupante. Uma criança com 4, 5 anos não falar é preocupante. Então o autor dos Hebreus está olhando assim, é preocupante. Precisam se desenvolver, precisam crescer, precisam ter maturidade espiritual. Eu não creio que você também deixaria alguém sem medicina fazer uma cirurgia na sua cabeça. Muitas vezes, quando há um procedimento médico, uma das coisas que a gente começa a pensar é se o médico tem uma experiência, né, se ele sabe fazer isso, se ele já fez. Né, há toda uma preocupação, porque precisa de um conhecimento aplicável na vida dele para que ele consiga fazer uma cirurgia na cabeça de uma pessoa. Exige-se conhecimento, atualização, busca constante, excelência. Estava conversando com o meu dentista, e ele, 70 anos de idade, 75 ele está, Dr. Mauro, e eu falei, mudou muita coisa de quando o senhor se formou? Nossa, eu tenho que todo ano participar de congresso, e vendo as coisas, né, os lançamentos de produtos, né,
aparelhos, eu tenho que estar por dentro, né? Esses cristãos, eles estavam parados no tempo, não se desenvolveram ao longo do tempo, não buscaram conhecimento, não buscaram dedicação, não evoluíram, não progrediram intelectualmente, fisicamente. Você não precisa ser um expert, mas a palavra, o discipulado se espera um crescimento, que é os frutos em nossas vidas. Do mesmo modo, um soldado que treina para a guerra, nenhum soldado vai para a guerra totalmente despreparado, sem saber usar uma arma. Há todo um treinamento, um preparo, uma dedicação, um esforço. E por que a caminhada cristã, nós não temos que nos preocupar com a nossa preparação, com o nosso crescimento espiritual? De chegar lá na frente, a gente olhar para trás e ver o quanto nós crescemos e nos desenvolvemos. E aí você começa a experimentar mais coisas de Deus. Quem ainda se alimenta de leite espiritual não tem a prática da palavra da justiça, ou seja, não compreende plenamente o Evangelho e não vive uma vida transformada. Porque a aplicação, como eu falei, não adianta ter uma cabeçona cheia de conhecimento, se no dia a dia é o pior funcionário da empresa. Que presbiteriano que é esse que dá mau exemplo no trabalho? Então, quanto mais conhecimento, mais discernimento espiritual em nós, mais aplicação nas nossas vidas. Nós não falamos palavrão, nós não brigamos por coisas inúteis e bobagens, porque se espera de nós um desenvolvimento espiritual. O Hernande Dias Lopes, ele fala uma frase famosa dele, assim: o evangelicalismo brasileiro é um mar imenso, mas com um palmo de profundidade. Por quê? Conhecimento bíblico, gente, muito baixo. Você começa a conversar com as pessoas, assim, não vou falar o nome da igreja, mas o rapaz confundindo Noé com Moisés, o povo entrando na arca. Eu falei, meu Deus do céu, véio, que igreja que você é? Noé é completamente diferente de Moisés. São histórias completamente diferentes. E aí você começa a ver que não há uma experiência bíblica e de conhecimento da fé. Apocalipse 1:3, a irmã Esther leu aqui hoje. Na hora que ela leu, eu falei, olha, estava batendo com a mensagem. Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. O tempo se aproxima, aí a pessoa está cochilando, ela não vai ver o tempo se aproximar, porque não há discernimento espiritual das coisas de Deus. Não há entendimento espiritual. Talvez para um está sendo uma coisa chata e o outro está recebendo na vida dele uma transformação, uma renovação, uma experiência maior espiritual, e ele sai do culto diferente, enquanto o outro, para ele não mudou nada. Porque não lê, não se prepara, não medita na palavra, que é o livro. E depois, nós vimos aqui das pessoas que têm falta de interesse, as pessoas que não têm experiência e capacidade, e por fim agora, a falta de discernimento. E essa talvez, na verdade, a mais perigosa, e é por isso que ele termina no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido, como que você vai entender os mistérios de Deus em Jesus Cristo? Você não tem capacidade, porque é criança. Para aqueles que pela prática, quer dizer, você come o alimento sólido e agora pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, não é algo moral, né? Fazer o bem, né? Boas obras, não é algo moral, é no sentido espiritual. Como que você vai identificar os falsos mestres? Como que você vai identificar o falso evangelho? Como que você vai identificar, sem o discernimento espiritual, o evangelho diluído? Se não há discernimento espiritual. E aí a gente ouve, né, as pessoas dizendo, mas é de Deus, é bom. Não.
Precisa de um discernimento espiritual. Eu me lembro de uma vez, após uma pregação totalmente prosperidade, né? E aí, não se falou nem o nome de Jesus Cristo, nem se encerrou, né, no nome de Jesus também, não foi cristocêntrica. E no final, quando a gente estava saindo, uma senhora falou assim: nossa, que mensagem linda. Falei: meu Deus, como somos pobres de conhecimento bíblico, como estamos sendo levados à enganação, como a nossa nação está sendo levada, e esse número está inchado dos evangélicos no Brasil, pela falta de conhecimento bíblico, acreditando em qualquer um, acreditando em qualquer pastor, assistindo qualquer coisa em YouTube, né, esses apóstolos da vida, né, esses ministros, falsos mestres que ficam ensinando coisas, poluindo a cabeça dos crentes, e os crentes aceitando, glória a Deus, é isso mesmo, e essas coisas vão entrando dentro das igrejas, corrompendo as igrejas, e graças a Deus a presbiteriana não é corrompida nesse sentido, porque nós pregamos a palavra do Evangelho. Mas como há falta de alimento sólido, porque tem igreja por aí, meus irmãos, que nem leite está dando mais. Não é leite, é palha. Não alimenta os irmãos. Não há pão na casa do pão, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Então esses cristãos, eles não eram maduros, aptos a assumir responsabilidades de adulto. Eles não eram exercitados, eles não tinham discernimento. Alimento sólido é um mistério, né? As coisas de Cristo em Cristo Jesus. Uma característica das crianças é de que elas não colocam qualquer coisa na boca. A característica das crianças é que elas colocam, né, qualquer coisa na boca. Então a criança está gatinhando no chão, qualquer coisa que ela acha, ela pega, ela coloca na boca. Eu lembro do Rafael, ele já estava com acho que uns 3 anos de idade, 2 anos e meio, pegou uma bijuteria assim, e brincando com ela na boca, a gente não viu, engoliu, né? Não tem a noção das coisas, noção do perigo, tudo que pega, coloca na boca. Tem muito crente comendo coisas que ele nem sabe que ele está colocando na boca dele. Mensagens, doutrinas. Meu pai sempre fala, né? Criança no chão, perigo constante. Fica de olho na criança, porque ela não tem discernimento, ela vai pegar qualquer coisa e colocar na boca. Então, esses irmãos eram crianças na fé, precisavam crescer. Como que nós iremos, né, diante da imaturidade, saber se um pregador está pregando a verdade, seja no YouTube, na rádio, ou em qualquer tipo de canal, televisão? Como que teremos a capacidade para avaliar se a mensagem é fiel às Escrituras? Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, irmãos. Todos os caminhos levam para o diabo, mas só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, único e verdadeiro, o nosso sumo sacerdote. Billy Graham, ele diz assim: quando o discernimento desaparece, o engano entra. O diabo não precisa mais gritar, quando o cristão já não escuta mais a voz do céu. Sem discernimento, tomamos decisões erradas e equivocadas. Nos envolvemos com pessoas inadequadas e seguimos caminhos que Deus nunca planejou. Essa mensagem é um chamado urgente para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Precisamos nos voltar para as Escrituras, sola Escritura. Somente a Escritura. Por isso que nós somos igreja reformada, igreja protestante. Somente a Escritura. O cristão maduro é aquele que foi treinado pela experiência e pela obediência contínua, quer dizer, ele lê aquilo tudo, medita, o Espírito Santo fala com ele, fala na vida dele: eu preciso parar com isso, preciso parar com aquilo, preciso mudar isso, preciso parar isso, e ele vai meditando, a palavra vai entrando no seu coração, na sua vida, vai tendo discernimento espiritual, vai amadurecendo, vai crescendo, vai progredindo. A vida cristã, né? Não é só esse aprendizado teórico, mas é essa prática aplicada na nossa vida.
E aí, não adianta falar que leu a Bíblia 10 vezes se não houve mudança. Eu li a Bíblia tantas mil vezes. Houve mudança? Você é uma pessoa diferente a cada vez que você lê? Se você lê um livro da Bíblia dessa daqui, se você já leu ano passado um livro da Bíblia, eu já fico feliz. Mas se você não leu, repense. Repense a sua espiritualidade, repense a sua vida espiritual, analise e busque transformação em Cristo Jesus. Porque nós somos um povo que lê, um povo que estuda, um povo que medita na palavra. Termino dizendo que algumas considerações, seja assíduo na leitura da palavra. Eu não sei, talvez, às vezes eu gosto de pegar um livro em específico e estudá-lo. Então, estou estudando bastante o livro de Hebreus. Eu já li todo aqui o livro de Hebreus, estudando e meditando nas verdades. Não adianta querer ser rápido, mas você precisa ter qualidade nessa leitura que você está fazendo. Então, o primeiro ponto, seja assíduo da leitura da Bíblia. Quando você lê algo, medite naquilo, extraia verdades e aplique na sua vida. Você começa a ter já crescimento, começa já a gatinhar, já vai se desenvolver, vai começar a falar, né? Depois, não se contente, né, com essa leitura superficial, busque profundidade. Compre livros bons, pastor Hernandes Dias Lopes, comentários bíblicos, né? Não vai sair comprando qualquer coisa também não, né? Estuda, pede informações para nós, somos presbíteros, para o pastor, né? Esse livro é legal comprar, queria ler, queria estudar um pouco mais sobre tal tema, qual que vocês indicam? E aí você começa a ter uma transformação espiritual também, porque você já foi batizado, você já recebeu a Jesus, precisa agora desse desenvolvimento. E depois, participe dos encontros da igreja, de oração, de estudo bíblico, da EBD, dos cultos, não em tudo, né? Às vezes não dá para participar de tudo, mas talvez priorize a escola dominical e o culto à noite. Já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Não dá a escola dominical, prioriza o estudo bíblico ou reunião de oração. Vai buscando, vai tendo vontade, né? Tenha a iniciativa de buscar esse crescimento. Depois, adquira bons livros, né, que ajude você a crescer na fé. Converse com seus irmãos sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre o reino de Deus. Marque um café, um jantar, né, sonhe com as coisas de Deus. Fale das coisas de Deus. Até esse final de semana a gente recebeu uma visita em casa lá e o casal saiu meia-noite de casa, né? Então nós ficamos falando o tempo todo de Deus, dos planos de Deus, das coisas de Deus. Choramos, contamos as nossas experiências pessoais. Vocês não têm ideia do discernimento espiritual que vai entrando na sua vida ao falar das coisas de Deus, de cultivar as coisas de Deus, de pensar, de sonhar os planos de Deus. É super importante isso. Assista pastores reformados no YouTube, a tecnologia está aí diante de nós, né? Não vai fazer igual o cara ali distraído, né? Só olhando o celular, mas não está usando ele para se edificar muitas vezes. Busque bons vídeos, boas pregações dos nossos pastores presbiterianos, de outros reformados, batistas. E um dos pontos principais é se arrepender da vida que nós estamos levando. Senhor, me arrependo, de fato está tudo bagunçado, preciso melhorar, preciso me dedicar mais. Arrependa-se e comece de novo. Isso é igreja, é assim que nós caminhamos e é por isso que a palavra é pregada e é anunciada. Para finalizar, eu assisti um filme da Madre Cabrini, uma católica italiana, que veio para os Estados Unidos em 1895, mais ou menos. E a madre, na Itália, diante do padre, ela doente, pós-tuberculose, e o médico deu 5 anos de vida para ela, o outro amigo dela deu 3 anos de vida para ela, e ela queria abrir orfanatos pelo mundo, e ela fala assim para o Papa: o mundo é pequeno para as coisas que eu quero fazer. Nossa, que ela disse aquela frase assim, eu fiquei pensando assim, às vezes nós não temos a ideia de o que nós podemos fazer nesse mundo. Ela doente, ela disse:
O mundo é pequeno para as coisas que eu quero fazer. Eu falei, meu Deus, como que uma pessoa pode causar uma transformação numa cidade, num bairro? E aí o Papa não deixa ela abrir o orfanato no Oriente Médio e na Ásia, e ele fala assim, faz o seguinte, abre o orfanato nos Estados Unidos. E ali ela começa com os orfanatos, e aí as freiras queriam descansar um pouco, ela fala, vocês vão ter muito tempo para descansar no céu. Vocês vão ter a eternidade para descansar. Vamos priorizar as coisas de Deus aqui que nós estamos fazendo. E aí aquela mulher doente, que hoje inclusive tem até orfanato, hospital no Rio de Janeiro por causa da Madre Cabrini. Independente da religião ou não, é bonito quando nós vemos pessoas de coragem. Pessoas que falam, não, eu vou fazer a diferença. Dentro das nossas capacidades e das nossas limitações. Você pode mudar a realidade dessa igreja, desse bairro, da sua vizinhança, da sua empresa. Você pode fazer a diferença. É que você talvez precise crescer, se desenvolver, se alimentar da palavra e participar comungando com os seus irmãos aqui na igreja. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a sua palavra é um guia para nós, é um mapa, onde o Senhor nos guia e nos direciona. Porque muitas vezes, Senhor, na caminhada cristã, nós pensamos em parar, em desistir, abandonar as coisas que uma vez o Senhor colocou em nossas vidas, esfriamos espiritualmente, não talvez como a perseguição dos nossos irmãos, mas talvez por acontecimentos em nossas vidas, talvez alguns estão distraídos, entretidos com as coisas do mundo, mas Pai, que o Senhor possa despertar-nos cada vez mais a Igreja Betel para que possamos fazer a diferença no mundo, Senhor. Que o Senhor possa despertar a nossa espiritualidade, transformar a nossa espiritualidade através dessa meditação da Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de cultivar o Evangelho, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Talvez alguns de nós, Pai, enfrentam batalhas terríveis e grandes em suas vidas. E a gente sabe muitas vezes que a nossa vida é uma vida de luta, de constante luta. Mas, Pai, dê forças a nós. Dê força, Senhor, aos meus irmãos, para que eles consigam lutar contra os problemas, se inspirarem na Tua Palavra, desejarem e sonharem com as Suas coisas do Teu reino, Senhor. Tira de nós, muitas vezes, a alma fria, a alma que não busca mais as coisas de Deus, a alma que não tem mais prazer nas coisas de Deus. Arranca isso de nós, Senhor. Livra-nos disso, Senhor, para que possamos ter um coração aquecido com as Tuas coisas, sonhando com as Tuas coisas, crescendo, amadurecendo e tendo experiências profundas com o Senhor. E assim, Senhor, nós Te agradecemos. Louvado seja Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.